Olá, pessoal! Estamos iniciando a semana 2 do PET 4 com o tema, os elementos e os fatores climáticos. Então, esses elementos são, ligados ao clima e é eles que vão servir, para definir o tipo climático de uma determinada região, como a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Esses são os elementos. Então, vamos lá. A temperatura, ela é medida em graus Celsius e ela vai registrar o calor da atmosfera de um lugar. Então, a variação vai depender da sua localização e também da circulação atmosférica. O calor ele pode ser definido como a energia em trânsito, ou seja, a transferência dessa energia térmica de um corpo ou de um ambiente para o outro. E na natureza, essa transferência ocorre de uma maneira espontânea, de um ambiente mais quente para outro mais frio. Então, ela pode ser medida através de um termômetro. A umidade, então, ela está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante e ele pode ser expresso com valores absolutos ou relativos. Então, a umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas de vapor de água. A umidade relativa do ar é obtida através da relação entre a unidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água no ar, e o ponto de saturação, que é a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter. Então, em determinado local ou momento, ela vai variar. Então, ela é expressa em porcentagem e na atmosfera a umidade atinge o ponto de saturação e ela vai liberar a água que cai sobre o solo em forma de chuva, neve ou de granizo. Então, a quantidade de chuva ocorre ao longo de determinado período em um local e é medida através do pluviômetro, e essa medida é em milímetros. E também a gente tem a pressão atmosférica, que é a força provocada pelo peso do ar sobre a superfície. E esse valor é expresso em milibares, que é o MB. E em região onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior. Então, porque as moléculas do ar estão mais concentradas. Então, no entanto, nas regiões mais elevadas e de menor temperatura, também há menor concentração de moléculas do ar, que vai ser um ar mais rarefeito. Então, nesse caso, a pressão é menor. Então, agora a gente vai ver os fatores climáticos. Então, vai ser esses fatores que vão determinar ou interferir os elementos climáticos e os climas que vai resultar, Então, são eles que ajudam a aplicar o porquê que uma região é quente ou úmida, pode ser fria ou seca. Então, os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, as massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até mesmo o relevo. Então, a latitude, ela está ligada às diferenças de radiação solar sobre a Terra nas zonas climáticas. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, que são as baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar, ser maiores. E quanto a gente se direciona para as regiões polares, tende a ter menor temperatura, porque os raios solares não conseguem atingir e atingem mais as regiões da linha do Equador. Também a gente tem as altitudes, que são as regiões mais altas, com a pressão atmosférica costuma ser menor. Então, o fato da radiação também ser mais diminuta. Então, assim, a temperatura costuma ser inferior, que isso possibilita a gente entender que quanto maior a altitude, menores as temperaturas. E quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas. Então, a gente pode ver quando a gente está descendo da serra da praia. Quando a gente está mais lá em cima, mais frio. Quando a gente desce, fica mais calor. Também a gente tem a maritimidade e a continentalidade. Então, eles são ligados à proximidade do local do mar,
ou a sua posição, né, numa região mais continental, mais para dentro da Terra, que vai interferir, né, sobre o clima. Então, isso ocorre porque o solo costuma aquecer ou esfriar mais rápido do que a água, o que vai acarretar, né, uma maior amplitude térmica, que é a diferença entre o maior e menor da temperatura. Então, ao longo do ano, em regiões continentais, o inverso em regiões litorâneas, que mantém menor amplitude térmica devido ao calor liberado pelo oceano. E também temos, né, as massas de ar, que designam, né, as porções de ar que se deslocam do planeta, influenciando diretamente no clima da região. Então, o movimento sempre acontece, né, de uma zona de alta pressão para zonas de baixa pressão. E vai determinar assim, uma dinâmica, né, da circulação da atmosfera. E vai, né, influenciar na formação dos diferentes tipos climáticos. Então, elas podem ser continentais, marítimas, quente, fria, e vai depender do local, né, e da temperatura também. Temos também, né, a vegetação, que interfere no clima de formas diferentes, né? Então, a principal dela é a contenção ou absorção dos raios solares, que vai minimizar os efeitos, né, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, que é o que as árvores, né, fazem, o que ajuda a diminuir a temperatura e elevar o índice de chuva. Também temos as correntes marítimas, que elas apresentam condições específicas de temperatura, que vai influenciar diretamente o clima. Então, em região que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, o que vai, né, dispensar para as outras regiões. Então, quando as correntes são mais frias, a umidade diminui e a pressão atmosférica e a umidade passa a ser menor, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outros locais, né? E também começa a ter alterações dos climas. Também temos o relevo, que influencia o clima de acordo com sua altitude. Então, quanto mais alto o relevo em relação ao nível do mar, mais fria será a região. Então, outra maneira que o relevo influencia é quando o clima das regiões mais altas impede a passagem da massa de ar. Então, é uma barreira geográfica, né? Então, vai fazer com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas, como é o caso do Planalto do Borborema, no noroeste brasileiro. E outro exemplo, né, é que é o Planalto de Poços de Caldas, que ela é uma região mais alta do que ao redor. Então, isso faz com que aqui nós temos um clima mais frio do que aos nossos arredores. Então, a gente tem que entender, né, que além de todos esses fatores que são de origem natural, a gente também tem a origem do homem, né, que acaba sendo um dos principais agentes de intensificação e transformação do clima. E ele pode ser responsável, né, tanto pelos fenômenos climáticos, como as ilhas de calor, inversão térmica, quanto também, né, aos outros processos mais amplos e diversificados. Então, a gente também tem que levar em consideração a atuação do homem aqui na Terra. Então, pessoal, essa aula de hoje. Então, agora nós vamos fazer as atividades do plano de estudo doutorado. Na página 92, a gente vai fazer as questões de 2 a 5. Então, qualquer dúvida é só chamar.